Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora, vamos ouvir a reflexão do capítulo 28 de Provérbios. O capítulo 28 de Provérbios continua mostrando que a verdadeira sabedoria não está na inteligência humana, mas em uma vida de integridade diante de Deus. Salomão aborda temas como justiça, honestidade, arrependimento, confiança no Senhor, riqueza e liderança. Ao longo deste capítulo, ele revela que toda sociedade é fortalecida quando seus líderes e seu povo vivem segundo os princípios de Deus. Logo no início, Salomão faz uma declaração marcante. Ele afirma que os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são corajosos como um leão. Essa coragem não nasce da autoconfiança, mas de uma consciência tranquila diante de Deus. Quem vive no pecado carrega constantemente o peso da culpa e da insegurança. Já aquele que anda com o Senhor encontra paz, mesmo em meio às adversidades. Existe aqui uma revelação muito importante. A coragem do justo não significa ausência de medo, mas presença de confiança. Davi enfrentou Golias não porque acreditava em sua própria força, mas porque tinha certeza de que o Senhor estava com ele. A verdadeira coragem sempre nasce da fé. Em seguida, Salomão mostra que, quando uma nação se afasta de Deus, surgem muitos governantes e muita instabilidade. Mas quando existem homens sábios e íntegros, a ordem é preservada. Esse ensinamento revela que os problemas de uma sociedade não são apenas políticos ou econômicos. Antes de tudo, são espirituais. A verdadeira transformação de um povo começa quando os corações voltam-se para Deus. Logo depois, Salomão afirma que aqueles que abandonam a lei elogiam os perversos, enquanto os que obedecem à palavra resistem ao mal. Esse princípio continua extremamente atual. Quando a verdade deixa de ser a referência, o erro passa a ser celebrado. Por isso, o padrão do cristão nunca deve ser a opinião da maioria, mas a palavra de Deus. Mais adiante, encontramos um dos versículos mais profundos de todo o capítulo. Salomão declara que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui encontramos uma das maiores revelações do Antigo Testamento sobre o verdadeiro arrependimento. Perceba que Salomão apresenta dois passos inseparáveis. O primeiro é confessar, o segundo é abandonar. Não basta reconhecer o pecado, é necessário romper com ele. Esse princípio aponta diretamente para o Evangelho. O apóstolo João ensina que, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus nunca foi destinado àqueles que escondem seus erros, mas àqueles que se arrependem com sinceridade. Existe ainda um detalhe muito bonito nesse ensinamento. Salomão não diz que quem confessa encontrará condenação. Ele afirma que encontrará misericórdia. O coração de Deus sempre esteve inclinado ao perdão. Desde o jardim do Éden, o Senhor procura restaurar o homem caído. E a cruz de Cristo se tornou a maior demonstração dessa misericórdia. Mais adiante, Salomão afirma que feliz é aquele que permanece constante no temor do Senhor. Mais uma vez, o temor do Senhor aparece como o fundamento de toda a sabedoria. Não se trata de um sentimento passageiro, mas de uma vida inteira marcada pela reverência, pela confiança e pela obediência ao Senhor. Na segunda metade do capítulo, Salomão alerta contra a confiança nas riquezas e contra o desejo de enriquecer rapidamente. Ele ensina que quem corre atrás do dinheiro a qualquer custo acaba caindo em armadilhas. Deus nunca condenou o trabalho nem a prosperidade. O que ele condena é a ganância. Existe aqui uma ligação muito importante com o Novo Testamento. O apóstolo Paulo ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Observe que o problema não é o dinheiro em si, mas o lugar que ele ocupa no coração. Quando a riqueza toma o lugar de Deus, transforma-se em idolatria. Outro versículo marcante resume grande parte do livro de Provérbios. Salomão afirma que quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria está seguro. A autossuficiência foi a raiz do primeiro pecado da humanidade. O homem desejou viver independentemente de Deus. A verdadeira sabedoria segue exatamente o caminho contrário. Ela reconhece diariamente nossa total dependência do Senhor.
O capítulo termina mostrando que aquele que reparte com os pobres não passará necessidade, enquanto quem fecha os olhos para o necessitado atrai muitas maldições. Mais uma vez vemos o coração compassivo de Deus. O Senhor se identifica com os necessitados e espera que seu povo reflita essa mesma misericórdia em suas atitudes. Provérbios capítulo 28 nos ensina que a integridade produz coragem, que o verdadeiro arrependimento conduz à misericórdia, que depender de Deus é muito mais seguro do que confiar em nós mesmos, e que um coração transformado sempre demonstra compaixão pelos outros. A verdadeira sabedoria não consiste em esconder nossas falhas, mas em permitir que Deus nos transforme diariamente pela sua graça. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem vivido com a coragem que nasce de uma consciência limpa diante de Deus? Existe algum pecado que ainda precisa ser confessado e abandonado? Em quem você tem colocado sua confiança? Em si mesmo, nas riquezas ou no Senhor? Sua vida demonstra misericórdia para com aqueles que mais precisam? Se hoje Deus examinasse o seu coração, ele encontraria alguém disposto apenas a reconhecer seus erros ou verdadeiramente decidido a abandoná-los. Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.